quero convidar você para vir comigo aqui para 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 38. Uma palavra poderosa, maravilhosa do nosso Deus. E diz assim a palavra de Deus: E voltou Eliseu para Gilgal, e havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume e faz um cozido para os filhos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre e, colhendo dela, encheu a sua capa de coloxítidas e voltou e cortou em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conhecia. Somente esses versículos para que possamos meditar aqui na palavra de Deus com você. Veja que Eliseu estava vindo de Gilgal e com ele estavam os seus discípulos. Ele chega de Gilgal, mas ele encontra fome na terra. Deus permite. O profeta Eliseu também atravessou períodos de fome, mesmo com todo o poder que havia nele, o poder de Deus. Ele era muito usado por Deus, mas Deus permitiu também que ele passasse pela fome. E ele passou. Aleluia. Mesmo o poder de Deus se manifestando na vida dele, ou através da vida dele. São momentos assim, momentos de fome, momentos de crise espiritual, que nós somos tratados. E é nesses momentos que nós tomamos atitudes erradas. Atitudes que podem trazer consequências para a vida inteira. Mas o interessante é que os filhos dos profetas, os discípulos, estavam assentados. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse a seu moço: Põe a panela grande ao lume. A fé de Eliseu, mesmo havendo fome na terra, não está abatida. Porque ele poderia ter dado uma ordem para os seus discípulos, dizendo: olha, põe uma panela pequena. Por que ele manda colocar uma panela grande ao lume? É porque ele cria na provisão de Deus. Ele acreditava que Deus ia fazer um milagre, que Deus ia manifestar o seu poder. Mesmo em momentos de crise, em que nós somos submetidos pela permissão do nosso Deus, nós não podemos abater nossa fé. Quanta gente abatida, quanta gente desanimada, quanta gente desacreditada, quanta gente afastada dos caminhos do Senhor por causa da pandemia. Mas eu quero dizer para você, esse não é o momento para você se afastar, para você se abater. É o momento de você acreditar no impossível. Porque aquilo que é impossível para mim, para você, é possível para Deus. Então Eliseu, profeta, ele também está passando pela mesma situação que os discípulos. A fome pegou Eliseu, a fome pegou todos os seus discípulos, todo aquele território, toda aquela terra, mas ele mandou os discípulos colocar uma panela grande ao lume. Ou seja, no fogão. Ele diz: faz um cozido para os discípulos dos profetas. O moço, um dos discípulos, saiu para colher ervas, para fazer uma sopa de ervas. Eles estavam assentados na presença do homem de Deus. Momentos de crises, precisamos estar assentados.
na presença de homens de Deus, de pessoas que têm intimidade com Deus, para não tomarmos nenhuma decisão precipitada. Os discípulos não estão dispersos, não estão correndo de um lado para o outro. Veja que eles estão numa crise, mas eles estão diante do homem de Deus que ensina, do homem de Deus que prega, do homem de Deus que ouve, do homem de Deus que ora, do homem de Deus que intercede, do homem de Deus que aconselha. Aleluia! Eles estavam assentados na presença do homem de Deus. Aonde estão os discípulos dessa era? Aonde estão os discípulos? Será que estão junto dos seus pastores, dos seus mestres, nesse momento de crise? Ou será que abandonaram o barco? Muitos abandonaram o barco, muitos se afastaram. Muitos ainda não voltaram para ouvir as palavras do homem de Deus. Mas os discípulos aqui no meio dessa crise, eles não abandonaram Eliseu, eles estão junto de Eliseu, eles estão assentados diante de Eliseu, homem de Deus. Aleluia. Não podemos passar pelas provas sem o acompanhamento espiritual, sem o acompanhamento do homem de Deus. Não podemos ficar longe daquele que Deus colocou como pastores sobre nossas vidas. Olha o que diz Jeremias. Vamos lá, Jeremias. Jeremias, capítulo 3, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus. Veja como precisamos da orientação de nossos pastores, nos momentos das nossas crises, nos momentos difíceis que nós enfrentamos. Jeremias 3,15 diz assim, palavra de Deus: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e inteligência. Por que no momento de crise dos discípulos e até mesmo do profeta Eliseu, eles não abandonaram o profeta? Eles não abandonaram o homem de Deus. Eliseu estava ali como pastor de suas vidas, como pastor de suas almas. Os discípulos que estavam na companhia de Eliseu reconheciam Eliseu como pastor. E é o que Deus está dizendo: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e inteligência. E isso Deus havia dado para o profeta Eliseu. O que Deus deu para Eliseu? Primeiro, deu um rebanho para ele apacentar. Segundo, deu a ele conhecimento e inteligência. Conhecimento da vontade de Deus, inteligência vinda do próprio Deus. Você acha que Eliseu mandou colocar aquela panela grande à toa? E olha, na hora da nossa fraqueza, nós precisamos ter alguém que nos apacente. Com entendimento, com sabedoria, com inteligência. Não adianta pular, correr, não adianta fazer movimento sem ter o verdadeiro aconselhamento. Sem ter alguém que tenha a estrutura para nos orientar, para nos aconselhar, para estar ao nosso lado. Eliseu mandou colocar ali uma panela grande, porque
No entendimento de Eliseu, ele está acreditando que Deus vai suprir toda a necessidade com abundância. Ele sabe o que Deus pode fazer. Aleluia. Se for preciso, Deus opera o sobrenatural na vida daqueles que creem. Por isso que Eliseu mandou colocar a panela grande. Nosso Deus também é grande, é poderoso. Mas a Bíblia diz que saiu um deles. Foi procurar o cardápio escolhido pelo homem de Deus. Eles queriam fazer um caldo de ervas. Foi a ordem passada pelo homem de Deus, então um dos discípulos foi acatar as ordens. Acatou as ordens. E quem é ele? Geazi, o moço de Eliseu. Geazi deveria ter ido ao campo buscar as ervas, mas alguém se prontificou a ir no seu lugar. Geazi conhecia melhor as ervas, mas foi um dos profetas, não foi Geazi. Muitas vezes nós resolvemos ajudar alguém, fazer a tarefa que seria de outro. Alguém talvez quis poupar Geazi, deixa que eu faça no seu lugar. Mas será que essa pessoa que vai fazer no meu lugar tem mesmo conhecimento, tem mesmo sabedoria, tem mesmo inteligência, conhece, sabe o que está fazendo? Esse é o problema. Porque o moço que foi ao campo colher as ervas não tinha conhecimento delas e trouxe para o homem de Deus, colocou dentro da panela, fez o cozido de ervas bravas. E quando um deles provou, disse: tem morte na panela. O cozido tinha morte. A Bíblia diz que aquele moço trouxe a capa cheia daquelas ervas bravas. Ah, que bela frutinha, vou levar essa. Colheu o máximo que podia, cortou, colocou na panela. Mas que erva é essa? Essa erva pode matar. Ei, Deus está falando com você. A capa dele estava cheia de veneno. Tem tanta gente que tem uma capa bonita. Parece até que tem conhecimento, mas não tem. A capa estava cheia de veneno, não tinha coisas boas. Aquele moço achou que estava ajudando o homem de Deus. O homem de Deus que estava muito ocupado com muitos ensinamentos. Você acha que o homem que Deus escolheu não vai dar conta do recado? Você acha que a pessoa que Deus tem escolhido para a sua obra não vai dar conta do recado? Quem sabe esse moço pensou assim: eu vou ajudar porque o homem de Deus não vai dar conta. Tem que ensinar, tem que escolher as ervas, tem que preparar o cozido, tem que alimentar o povo. E ele vai lá e corta aquelas ervas na panela. E qual você acha que foi a reação? Todo mundo com fome, pratinho na mão, a sopa já está no prato. Mas olha, vamos olhar lá para a capa daquele moço. O moço que colheu as ervas bravas. A capa cheia de veneno.
Se tivesse ficado só na capa, né? Este veneno ficasse só na sua capa, na sua vida, ainda seria mais difícil identificar ele. Seria mais difícil tratar o problema, porque estaria na vida de um só. Mas ele cortou e colocou dentro da panela. O veneno saiu da capa. Tem tanta gente com a sua capa cheia de veneno. Mas aquele indivíduo, aquele moço, ele coloca o que ele tem na capa dentro da panela, no meio da multidão. Interessante que quem traz o veneno nunca se identifica, ele está aqui no anonimato. Está no anonimato, o nome do moço. Ele ficou no anonimato. E tanta gente disfarçada, ficando muito bem escondido no meio do povo de Deus, né? Com a capa cheia de veneno. E veneno mortal. Tem gente que está há anos com a capa do engano. Deixa eu te dizer, a capa vai cair. O veneno que está no seu coração, na sua mente, vai ser revelado. Todo mundo vai saber. Vai ficar escondido não. Porque aquele que usa de engano, diz a Bíblia, que não permanece na casa do Senhor. Não permanece. Agora você vê que de repente alguém gritou: homem de Deus, ó homem de Deus, não podemos comer, tem morte na panela. A Bíblia diz que eles não puderam comer. Ainda bem, porque se comesse seria fatal. Mas Eliseu dá uma ordem, uma nova ordem sai do homem de Deus. Vamos resolver o problema. A ordem agora é para resolver o problema. É para tirar o veneno. Porém ele disse, versículo 41, Eliseu disse: traz-me farinha. Ele deitou na panela e disse: tira a comer para o povo. E já não havia mais mal nenhum na panela. Aleluia. Eliseu tinha a solução. Por isso que nos momentos de dificuldade, crise, precisamos estar sentados diante do homem de Deus. Porque ele tem a palavra de vida, ele tem a saída, ele tem a solução. Glória a Deus. Aleluia. Então, meu querido, hoje Deus está falando com você. Cuidado com o que está na panela do seu coração. Cuidado com o que está na panela. Cuidado com o que você tem trazido na capa. Pode ser mortal. E é hora de buscar os conselhos do homem de Deus e dizer: olha, tem morte na panela. Quando a morte foi detectada, o veneno foi detectado, o homem de Deus já tinha a solução. Eu tenho farinha, põe farinha na panela. Pode tirar para dar ao povo de comer. O mal já havia saído. Deus já havia operado o milagre. Ué, mas não tinha nada para comer? Aonde se arranjou farinha? Aleluia.
Eliseu tinha razão. Deus operou realmente o milagre, sim. Tirou a morte e no lugar do caldo foi colocado farinha e o povo se alimentou. Sempre tem alimento para quem serve a Deus. Sempre tem alimento para quem está ouvindo a palavra de Deus. Então alimente-se dela, em nome de Jesus.